Programa Os Cosmocratas, Rádio Sinarquia. Lembrando que cosmocratas todos somos, enquanto evolução. Só não estamos à parte, né? Não nos avisaram, não deram um prévio aviso e já nos despediram. Na verdade, não nos lembraram, né, que há esses momentos em que você tem baixas, né, baixas frequenciais. Isso tem nas guerras, tem nas empresas, nas famílias, né? É mudança de peça, ok? Não é nada esse conceitual de mal, porque mal é apenas um conceito humano, né? E quando é bem também, não é tão bom assim, né? Porque gera identificação e você acaba não vendo o mal que assola os demais, né? Você não enxerga mais o resto do mundo, só enxerga seu pequeno mundinho para que o dos outros, né, que é o meu, o eu, de Deus, seja esquecido. Isso se ouve muito em escola iniciática. Então o título principal desse vídeo é A Universidade do Espírito, Superátomo, Stella Turcica, né, que é a cela ou celas da onde está o átomo consciência trino, pineal, epífise e ventríloco, né, a tríade, e subtítulo é O Sangue Busca o Coração como nós buscamos Deus, Lei da Atração e o modelo do macro no microcosmo. Todos assuntos importantíssimos, tá? Não é porque eu estou apresentando, é porque no final você vai ver que tem entrelaces e que vai estar falando diretamente de você, como você funciona, e se você funciona, está vivo. E se está vivo, tudo aqui falado pertence ao assunto vida. Então, Universidade de Espírito é aqui e acolá. Está aprendendo, só que aqui, digamos que seja o primário, pois temos o secundário, o etérico, o terciário, que já começa as faculdades, né? Não ainda PhD, nem mestrado, mas já começa, né, a fazer os seus vestibulares, né, na alma. Depois os PhDs começam do mental para cima, que divide isso, né, entre estudantado primário e os facultários, né, aqueles que vai te levar a um nível de compreensão, de percepção um pouco mais elevado, porque você vai estar um pouco fora, não é acima, fora daquela bolha social dos demais. Não quer dizer que você vai se tornar melhor que eles, mas você vai até, muito pelo contrário, se você levar o ensino não como brilhantismo, e sim como análise, aí que você vai enxergar as massas. E agora a importância que você vai dar para isso depende de você. Esse é o pequeno poder de escolha que você tem. Você pode estar nem aí ou se doar, né? Daí você vai fazer parte de uma humanidade. Então esses lugares são muito ricos e mudam de graduação. É como você, por exemplo, né, estudar aqui no Rio Grande do Sul temos a URGS, tem uma metodologia, a PUC tem outra, a PUC já é mais abrangente, pega o Brasil todo. Você pode ir para Oxford, né, pertencer a N faculdades, que eu não vou lembrar nomes exatos agora, e o ensino vai ser diferenciado, um pouco mais avançado, um pouco mais filtrado, depende de qual a sua área, depende também da sua origem monádica,
Nesse caso, é tudo igual. É a vida copiando a arte e a arte copiando a vida. Como é acima é abaixo, em frequências. Então a gente imita aqui lei, a gente imita o ensino, só que aqui, como a gente está esquecido, a gente inventa ah, tags, né? Pautas, que talvez não são o reflexo daquele mim mesmo, real, daquele conhecimento universal, que sempre dá certo. Se a gente seguisse, a gente materializia aqui, perdão, gaguejar, tudo o que você imaginar. Só que será que estamos preparados para materializar tudo aqui? O que realmente a energia pode fazer quando ela escapa para cá? É de energia que nós vamos falar quando falar, por exemplo, no superátomo, que está preso trinamente, ele é três em um, a trindade em nós, é atômica, diminui-te para seres grande, o grande está no pequeno, então não se inferiorize com o seu porte, ou com sua pouca aquisição, pouco estudo, porque isso nada é documento, cosmicamente. Esses átomos eles ficam no stella turcica, é um termo latino, que são os compartimentos onde encerram o Senhor dividido em três, né? Porque três é o triângulo e é o equilíbrio, é o mínimo que a matéria precisa para se equilibrar em si mesma. Então é o templo do Senhor, temos um em torno da pineal, e a pineal está ali como templo, temos a epífise, terceiro olho, a Jinyan, né, é o chakra correspondente, o das 1000 pétalas é o do primeiro, stella turcica, e o terceiro stella turcica é o ventrículo esquerdo do coração. Então o sangue é atraído para ali como? O átomo, o próprio cientista está correto quando diz que o átomo não é visto na matéria. O átomo é a coisa. Agora, qual é o seu correspondente físico que escapou aqui, que eu falei ontem num pequeno vídeo? O elétron. E o elétron se sente incomodado como um ser livre, selvagem, que é colocado numa jaula. Então ele se agita. E no agitar, isso a lei faz de propósito. No agitar cria eletricidade, por isso que hoje podemos ter luz física, que é essa luz ultrafísica, né, no agitar, num plano tão escuro que filtra a luz como o plano físico, podemos ter luz mesmo no físico. Então Deus, ele arroga, ele entra, ele dá um jeitinho. E o átomo é aquilo que escapou por frestas atômicas que não é físico, físico, mas ele tem uma certa fisicalidade, uma certa massa, só não mensurável, que é tão leve que nenhum instrumento, por mais sensível que seja, não poderá medi-lo. É como a alma. Os cientistas já tentaram pesar a alma, descobriram que a gente perde, né, unanimemente, cada um, no exato momento da morte, perde 3 gramas. Se estipulou que é a perda da alma. Até faz um sentido, se colocar 1 grama para cada coisa, né, um corpo astral, um corpo mental e ainda uma tríade que é tão leve que 3 pode dar o peso de uma. Mas fisicamente, sim, é energia que saiu. Ah, mas essa energia não está no físico, mas tem portabilidade, né? Escapa alguma coisa, só que não quer dizer que uma coisa é a outra coisa. Tá? Não estão participando no mesmo momento. Estão trabalhando em conjunto sem se confundir, ok? Aí o que acontece? Esse átomo, dividido em três, ele é um modelo do macro no microcosmo. Ele dá toda a diretiva. A novidade é dar uma forma antropomorfa para as inteligências que comandam esse modelo macro. Então a nossa forma ainda está em teste. Somos um protótipo.
E tudo no cosmos, por exemplo, o nosso sistema solar tem inclusive o simbolismo, que também vai ser subtítulo, do matrimônio perfeito, que acontece aqui, né, com a união de nossa Kundalini e Forrat, vindo de cima. Por isso que a gente medita, pensa uma luz verde de cima para baixo, uma vermelha de baixo para cima, se encontrando no coração, dá o fogo violeta no cardíaco, né, verde com vermelho, né, que essas duas misturas primárias forma uma cor secundária, porém essencial, né, na hora de mistura, é uma síntese. Chama violeta, né, Saint-Germain, isso aí tudo está ligado a esse contexto. Então, no sistema solar, o matrimônio perfeito, né, tem um micro em nós, que é o casamento com a esposa, com o esposo. Temos em nós mesmo o indivíduo, isso dá luz, né, o verde com o vermelho, né, o tamas, e já o sátiva amarelo misturado com o azul de rajas, né, as três gunas da matéria, estudem isso, uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu até já posso identificar aqui os três mundos, né, sátiva é a verdade, né, os mundos superiores ali, Atman, Budi e Manas, né, o causal, onde estão os registros acásticos. Depois temos o azul, que é o mundo da alma, mental e astral, e o tamas, que é o vermelho. Por isso que o nosso sangue é vermelho, e vamos falar do sangue. Corpo físico e o etérico, que dá a cor do plasma sanguíneo. Olha só, corpo físico, tu vai ver, olhar os tecidos, o sangue, as inervações, é tudo vermelhinho, né, encarnado. Por isso que a gente chama encarnado, nós estamos no vermelho, né? E o alerta vermelho, cuidado, né? Não fique muito tempo. Não queira se apegar porque a bomba vai explodir. Que explodir o quê? É o implodimento da empresa, né? É a morte. Então não se apegue nisso que você vai sofrer nos escombros, nas ruínas. Vai a ruínas, né? Então até que a nossa ruína é a morte. A gente pensa assim porque a gente não conhece além dela. Se a gente pensasse que não existe morte, a gente não se arruinaria. Se a gente soubesse, entendesse que não há sucesso permanente, a gente não se abalaria com, né, não se identificaria. É aquilo que eu falei, se identifica com o bem, com o mal, a gente... E não se identificar muito com a fachada do templo, você se já se ajoelha, né, no guarda-reio ali, né, no umbral, e você não entra. Por isso que estamos sempre no umbral, sempre nas sombras, né, da divindade. E a gente não entra e não acaba não fazendo parte da própria divindade, que está em nós e está sendo atraída para o templo qual? Em nós, no coração, no cosmos, para os planos de divinação que vão nos levar a uma iniciação maior, e está em tudo, né? Nós estamos sendo atraídos, como o sangue. O que atrai o sangue para o coração? Para o templo invisível do ventrículo esquerdo, que é um dos mais importantes. É exatamente os elétrons do átomo nous, né? O átomo uníssono, que ao se agitar por estar num país estranho, né, ficam agitados, como é que eu vou voltar, querendo voltar, eles estão batendo na matéria, tentando entrar. Só que a matéria foi fechada na Atlântida para que isso não aconteça, para que o divino possa entrar aqui e ficar aqui. Porque por ele é tanta densidade, é tanta pressão, que ele gostaria de se libertar. Por isso que a gente quer se libertar, né? Liberdade. A gente já vai dizendo, como eu não tenho, eu vou mentir que eu tenho livre-arbítrio, que você escolhe, que não sei o quê, mas na verdade o que escolhe é esse que nos trancou aqui, que é nós mesmos no oitavo acima. Olha de novo o santo 8 para cima. E passa por onde nesse 8? Mas o 8, né, é um encontro de dois oitos, o oitavo abaixo e o oitavo acima. Evolução superior e horizontal inferior. Primeira é vertical. Naquela intersecção, é ali que fica nosso átomo nous. E consegue passar dele apenas elétrons, de tão sutis que é e tão pequenos, que numa porta atômica passa. E vem para cá e traz essa luz física. O próprio Sol está fazendo isso. Por isso que eu digo, quando você olha para o Sol, você não está olhando para o Sol físico. Você está olhando os elétrons que escapam de um Sol astral Ísis, né? Um Ísis cósmico. Que tem 7
sóis, né? E cada um está num plano. Como você está nesse plano físico, você se olha no espelho, não vê os outros. Onde é que estão os outros? Em cada um desses modelos macro, cujo o resultado, né, o mapeamento é esse ser corpóreo físico, que sempre é mapeado igual. Pode ver que você, na próxima encarnação, entrar no sangue de novo, no vermelho, né, você fica em vermelho com dívida mesmo. Se você está no vermelho na encarnação, é porque você está no vermelho na conta. Então, quer dizer, você tem. Não é que você tem uma dívida, uma punição, você tem algo a quitar. Depois que pagar, você está livre, né? Morre de novo ou fica por lá. Não tem mais nada para vir aqui resgatar. E no próprio pagamento você aprende a trabalhar. Aí que vem o aprendizado. A punição, o problema é aprendizado, é mola de evolução. E depois você quita e escolhe. Você quer se sacrificar pela humanidade, aí você começa a virar adepto, né? Mestre de sabedoria. Mas mestre todos são. Por quê? Porque se todo mundo experienciou né, eu já tinha falado, a experiência humana, a bateria, a, aí a bateria, a nossa um dia vai acabar também, então vamos falar de uma vez antes que isso aconteça. Desliga o dispositivo e tem que adquirir outro corpo, outra encarnação. Então você fica livre. Então, no corpo físico, esses elétrons, né, como eles são de carga, né, tem magnetismo, polos, e também tem o núcleo do átomo que também aparece aqui. Então começa esse jogo polar, de atração. No cosmos é o amor incondicional, né, atômico, que puxa uma coisa com a outra, né, puxa algo de outro plano e faz cascas, camadas, roupagens para o espírito, né. É uma pena que esse vídeo aqui não vai ficar tão, né, tem os gaguejares, é o dispositivo que não, né, porque é o seguinte, aqui é o antagonismo da luz, então tudo vem contra. Se você começar a falar do ego, né, mal, é a mesma coisa de profissões, começa uma energia antagônica do próprio meio, porque aqui se dedica tanto a um raciocínio, a certa atividade, que tem um combate, tem uma guerra invisível, um Taraka-Maia, uma guerra nos céus, guerra nos infernos, né? E o que é inferno? Inferno é cada parte dessa inferior, é o primeiro subplano, como se fosse o primeiro subtítulo de cada plano. Só que, por exemplo, no planeta Terra, onde é que tem guerra? Não é nos ares, apesar que tem os aviões, mas eles não vão muito longe. Não há guerra no espaço, mas há guerra no chão. Então, o inferior do mundo físico é o seu solo, a superfície. Não há dentro da Terra, a não ser que a gente exploda o planeta, que é bem difícil, né? Muita abrangência. Ele já é sólido mesmo, né, para resistir a nós. Os cosmocratas acima de nós já sabiam. Que é nós no futuro, né? Vamos ser, já fomos, perdemos, sei lá, por motivos suspeitos. Então, o que acontece? Esse átomo é um modelo do cosmos, né? Mapeia, né? Inclusive a gente é meio parecido com a galáxia, né? O Adam Kardman cósmico, né? A galáxia também tem braços, tem um meio que é o coração, onde pulsa o Sol central, tem os sóis ocultos que são, né? É como diz mães, mães tem tantas na Terra quanto estrelas no céu. E essas mães, esses úteros escuros, tem um monte, né? Pode ter um micro dentro da Terra. Se um dia aparecer um, a Terra é engolida. Pode ter o tamanho astronômico que tiver. Um buraquinho, né? O pequeno vence o grande. É como o rato amedronta um elefante, porque ele tem medo que entre na tromba e o sufoque. É bem assim. E a gente está meio que entupindo o ralo desses sóis. Tanto é que o Sol tem as manchas escuras, que é as nossas coisas que não assimilamos e não queimamos em nós mesmos com a nossa Kundalini. Nossa Kundalini está inativa. Parou ali no 3.5 porque é onde a gente parou, né, vamos dizer, de evoluir pela natureza na Lemúria, no Lemuriano 3.5, né, na terceira subraça e meia. Agora nós estamos por conta. Só que como a gente não se esforça, procrastina cosmicamente, a gente, né,
estamos a passo de tartaruga, então por isso que a tartaruga dura mais, nós duremos menos, porque se não aprender 80 anos, não aprende mais, tem que vir de novo e repetir a dose, né? Até dar o brilhinho da água mágica, vamos dizer, do hidromel, para ficarmos embriagados, para nos soltarmos. E a vida embriaga mesmo, né? A existência, na verdade, porque a vida ela é um embriagar constante. Se todo viciado soubesse o quanto um êxtase espiritual é embriagante, ele ficaria o tempo todo embriagado sem gastar um centavo e sem agredir o corpo. E o que é a liberdade? A liberdade é você poder fazer e não fazer. Por exemplo, eu posso ir roubar, é mais fácil. Terei o dinheiro mais rápido sem esforço. Mas daí eu vou ser encarcerado. Então, como eu serei livre não fazendo nada que eu quero fazer? No eu não fazer, o que acontece? Eu não sou encarcerado, então fico livre. Posso ir e vir. Então eu não tenho aquilo, mas sou livre. É no poder fazer, é isso que é o papel do corpo físico, o modelo cósmico. O cosmos poderia se implodir agora, abreviar o pralaya, se engolir, voltar para o Big Bang, para o ponto de Ignavo, né, o start cósmico, na verdade end agora. Não, ele deixa ainda, né, com paciência. Temos que ter a paciência do cosmos, né, como ele espera. Mas também não parar de andar. Pode ver que o cosmos está esperando o tempo correto, mas ele não para de expandir ou de contrair. Ele tem que fazer algum movimento, que é karma. A própria mônada, gente, já é um conceito de dualidade, né? Quando o absoluto, que é tudo, se torna uma célula de inteligência, mesmo sendo super avançada, ainda é polaridade, né? É a mãe de toda a dualidade, né? Da diferença. Porque daí a minha mônada, a tua mônada, a vossa mônada. Né? Mesmo sendo mônada, mas é mônada porque é a coisa mais indivisível em mim, é como o átomo. Na estrutura da matéria é a coisa mais difícil de você dividir. Apesar que descobrir o que dá, né? Não é que dá, é dentro dele tem divisões, mas não sai dele. Tudo é parte dele. É como nós, somos partes do todo, né? Do absoluto. Então, isso tudo é muito belo e muito importante para a vida da gente. Não podemos nos identificar com a beleza disso, como não devemos nos identificar com a feiura, se é que é feio, dessas pequenas dobras que temos que contornar, que é os problemas humanos, que é tão pequenos perto do cosmos. Imagina o trabalho que o cosmos tem para ter que explodir estrelas e tudo mais, né? E ter que fazer de novo, não, né? Depois de todo aquele trabalho, aquele estrelão, coisa mais linda, né? Tem as azuis, tem as vermelhas são mais distantes, então são mais frias, porque muda, né? Aqui na Terra o vermelho é quente, no cosmos ele é frio. O azul é quente, no cosmos aqui é refrescante, né? Como o verde. E as estrelas, né, mais próximas são azuis, tudo mais. Imagina ter que destruir a sua própria obra, né, sacrificar o seu esforço, porque aquilo ali ele não viu que botou um pouquinho mais para cá tá interferindo numa outra. E às vezes a gente também é tirado de cena também, porque a gente está interferindo, até para bem ou para mal, mas o importante é que tem que semear, né? Se for de teu trabalho agora vir malzinho e semear um mal humano, vai depender de quem é afim com isso. E da bondade também, do bem, né, do bem entre aspas, que há bem no mal, mal no bem. Por exemplo, é tão bonita as estrelas, os asteroides. Tá, mas se um asteroide vir em direção da Terra, aí a beleza acabou? Aí já não é mais interessante, né? Agora o ídolo virou déspota, né? Virou infame. Ah, daí eu não quero. É por isso que a gente, né? A gente acha tudo muito bonito quando é longe. Vai morar com o mestre que você idolatra, com o ídolo musical, com aquele pintor, com aquele escultor, a pessoa que você, né, respeita. Como, por exemplo, você respeita seu pai, vai morar com seu pai e com sua mãe agora, eles idosos. Se é que você ainda os tem vivos. Não dá certo,
né? As coisas são boas à distância, porque ninguém enxerga, senão embaralha, né? Eu que tenho hipertrofia, né? Eu mesmo vejo, às vezes para mim, eu acho que é por isso que eu falo de livro, porque eu estou começando a ler livro e começa a embaralhar, principalmente se estiver muito perto. Então, se eu olhar eles de longe, é muito bonito. Então, eu prefiro ler na natureza, que daí não precisa forçar o olhar, né? Na própria vida. É um livro aberto. E devemos ser um livro aberto. Estamos sendo aqui conversando, né? E vocês me ouvindo. Vocês abrindo os ouvidos e eu abrindo o verbo, a boca. Então, veja aqui que né, as nossas células vermelhas, brancas, né, estão em seu caminho de Santiago, né? Em sua romaria, fazendo a sua peregrinação para o coração. E o coração sempre puxa. E os leva de volta, né, como Deus. O universo nos traga, tira do tempo, o tempo vem e nos traz de novo. É mãe e pai, né? Ele nos empurra do tempo. Vão embora. Muita algazarra, né? Chuta o pau da barraca dos vendilhões, que nós vamos lá pedir coisa, né? Ou até oferecer coisa. A gente fica oferecendo. Ai, Deus, me dá isso em troca disso. Aí ele nos manda, mas é parte. Isso acontece, está programado para ser polaridade, para ter fluxo e refluxo. Sístole e diástole, né? Movimento centrífugo e centrípedo. Senão não tem movimento. Então ainda o absoluto não saberia, em movimento, enxergar a viagem, ver o que ele é. Saber que ele pode se movimentar, apesar dele não precisar. De novo vem a questão do, né, que o que é o pensamento? Eu posso pensar e não agir. Eu nunca vou agir sem pensar, porque o pensamento ele é diretiva dos movimentos, é ele que dá o comando. Quando você, por exemplo, leva um susto, é uma parte, é um momento em que o mental fica em curto e você não se mexe. Quando você volta de novo, você começa a se mexer. É a mesma coisa, você leva um susto, uma má notícia ou uma boa notícia. Primeiro você, né, um êxtase. Depois você vai pensar, e no pensar você vai perdendo detalhes. Vai se esquecendo do principal, porque daí a mente entra contando a sua história, seu peso e medida. No pesar e medir vai caindo migalhas, né, que daí pesa para mais ou para menos. Você vai perdendo vamos dizer, o conteúdo, o síntese, né, vai perdendo massa, vamos dizer assim, energia. Massa e energia. Então, o que é julgado? Julgado é o que deveria ser o que você pensa. Porque você não vai agir sem pensar. Porque se você não pensar, seus nervos não há sinal para os seus nervos, para o seu cérebro agir. Agora, se você agir sem pensar, não dá. Se você se mexer e não pensou, quer dizer porque você pensou. Não vai existir de você agir e a mente não participou. Lá onde ela está mandando o sinal para fazê-lo. Agora pode acontecer de você pensar e não agir. Essa é a função do corpo físico, que barra o comando de ação mandado pela mente e o corpo barra. É só isso que ele serve como, né, apesar de casca, é também mola de evolução. Que barrar o próprio altíssimo que não tem limites. Por isso que ele faz humano. Por que Deus se transformou em humano, né? Se tornou carne, como exemplo de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por mim que o corpo físico, né, não que o nome Jesus seja muito importantíssimo, a ponto de ser idolatrado, mas é porque aquele corpo ali é que barra o Pai dele entender que até ele tem limite. E nele descompreender isso, ele pode voltar mais sábio do que já era. Essa é a evolução. Evolui a criatura, o ente e o ambiente, né? O ser que criou, criador. Então, voltando ainda, vamos ver o que a gente pode falar. Essa Universidade do Espírito, que é em vários cursos. Temos os cursos livres daqueles que aprendem com a vida, com a miséria, com as dores, né?
E temos os cursos universitários, que daí é algo definitivo, você não desaprende mais. Você pode aprender pela dor ou pelo amor, né? E a pineal ali, ela encerra uma fagulha do átomo, não é ainda a mônada está lá e largou um rainho, como o Sol, né? O Sol, por exemplo, ele manda iluminação para nós, mas ele não está mandando ele está mandando os seus raios, né? Suas emanações. E essas emanações do macro que está em nós, como modelo universal, que replica. Então, por isso que eu digo, na natureza nada se cria quando se é matéria, porque tu já é uma criação, mas tudo se copia nessa mesma matéria. Ok, pessoal? Então, o que acontece? Quando essa centelha está na estela túrtica, né, nesses compartimentos, é como acontece com o elétron. Ele começa a se debater. Então, por isso que quando você vai meditar e pensa no chakra que está acima dessas estelas túrticas, essas células, você liberta. Então, o que acontece? Vai começar a mexer com a sua cabeça. A prática, por exemplo, do Santo Oito, ele tem que ser verde, viu, pessoal? Pense no verde, porque o verde é a nota Fá agora da natureza. Onde é que você se recompõe? Na natureza. Colocando os pés, até é dito, né, para os terapeutas e yogis. Caminho sob a grama. A gente não suporta a luz do sol, pode ver. Aí que está o mal no bem. Se a luz do sol, o sol é tão bom, é que faz tudo viver, tudo vem do sol, por que a gente se esconde abaixo dele no verde? É para filtrar, porque a gente não suporta ainda. Nós estamos a caminho, somos protótipos, estamos em experiência, né, em teste. E aí que está a Universidade do Espírito, né? É uma prova. Então, o que acontece? É você se concentrar. O que é a chave? É a concentração. Ah, é que as chaves dos mistérios. É se concentrar, colocar energia num ponto só. É como para soldar. Você não vai soldar soldando toda a chapa, você vai direcionar para um ponto. Aí você consegue entrar em fusão. E consegue, dali, inclusive, você vai ver luz, né? Tem até que proteger os olhos com óculos escuro de proteção. Então, no você se concentrar, você como bico de solda, você estoura o cadeado e se liberta e você se une ao todo por algum momento. Ele escapa. É como fugir de uma prisão. Só que quando você acorda da meditação ou do sono, a grade é soldada novamente. Para quê? Para você ter o trabalho evolutivo, né, de aprender a abrir cofres e ver os valores. Paz reverencial a todos.